A Câmara de Vereadores aqui de São Paulo aprovou o novo plano diretor em primeira discussão, tem mais uma ainda. O plano regula uma série de normas para o crescimento aqui da cidade nos próximos 16 anos. O texto vai, como eu disse, passar ainda por mais uma votação. Depois de muito barulho e confusão na porta da Câmara, o texto do plano diretor da cidade de São Paulo, proposto pelo prefeito Fernando Haddad em 2013, foi aprovado hoje. Os vereadores ameaçaram suspender a votação ontem por falta de acordo entre oposição e base aliada. Como resposta, manifestantes ligados ao movimento Sem Teto acamparam na porta da Câmara. Eles pediam a aprovação imediata do projeto, que destina novas áreas para a construção de moradias populares. A proposta básica do plano é restringir a construção de prédios altos dentro dos bairros e incentivar a criação desses empreendimentos maiores nos grandes corredores e marginais. A próxima votação deve acontecer na semana que vem. Depois do feriadão, obviamente, porque o pessoal também não é de ferro. Bom, para explicar alguns pontos, então, do plano diretor, para a gente entender, primeiro eu vou entender o que é um plano diretor. Está aqui conosco a advogada doutora Lilian Regina Gabriel Pires. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Doutora Lilian, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Lilian, me explica inicialmente o seguinte, toda a cidade tem que ter um plano diretor? Cidades com mais de 20 mil habitantes. Mais de 20 mil. Tem que ter plano diretor. Tem que ter plano diretor. Isso aconteceu em razão da Constituição de 88, que traz a política urbana, e depois disso, essa política urbana vai ser definida e vai moldar a função social da propriedade pelo plano diretor, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Tá. Bom, então numa cidade como São Paulo, o que é que a aprovação de um novo plano diretor mexe com a estrutura da cidade? Se é que mexe? Não, mexe, principalmente na situação que nós estamos. Né? Nós temos um plano diretor que está sendo revisado por disposição de lei, a cada 10 anos ele tem que sofrer uma revisão. E essa proposta, né, esse projeto, ele vem como um marco, a gente tem que entender como um marco que redesenha a cidade. A gente tem uma visão funcionalista da cidade dividida em locais de morar, de trabalhar, de recrear. É uma função, uma visão hierarquizada que não deu certo, não atende dentro da dimensão que se ganha nas grandes metrópoles. Sei. Essa proposta, ela traz eixos, e nesses eixos o uso vai ser misto. Sei. Então, o uso misto quer dizer o quê? Vai ter local de trabalho, de moradia ao lado do local de trabalho, o local de lazer perto, exatamente. É isso? Dentro desses grandes eixos, dos eixos que a gente já tem de vias, né, as vias que já são conhecidamente de deslocamento, esses eixos se alongam para dentro dos bairros e vai se propiciar, vai se incentivar esse uso misto. Então a gente vai ter comércio. Aquele zoneamento que a gente falava no passado, aqui é zona tal, só pode ter casa, não pode ter estabelecimento comercial. Vai acabar isso? Essa ideia de zoneamento pré-fixado não é o que o plano está trazendo. O que ele traz é uma cidade pensada e organizada diante de um uso misto e que congregue possibilidades para todos. Certo. E eu acho que esse é o grande ganho. Mas, desculpa, como assim possibilidade para todos? Por exemplo, Jardins é um bairro pessoal de classe alta, não é isso? Foi pensado assim, acho, sei lá, pela companhia City, que fez o Pacaembu, deve ter sido por aí. Em algum momento é um bairro chique, não é isso? Não vai ter mais isso. Veja só, o que esse plano tem, ele vai fazendo desenhos. A gente teria que ter um mapa aqui para poder verificar aonde esses eixos estão passando. A gente não vai desmontar a cidade, até porque a cidade, ela existe e ela está conformada. O que esses eixos, esses desenhos de eixo trazem é uma nova visão para parcelas da cidade. Então a gente teria que pegar o mapa que está lá para aprovação, para ver onde ele está passando. Por certo, ele deve estar passando próximo de vários bairros. A gente tem nos Jardins ali a 9 de Julho, depois mais para frente a gente tem a Santo Amaro. Então a ideia é incentivar esse uso misto, mas não que a gente vai segregar de novo o que é residencial e o que é comercial. Agora eu explico o seguinte, a sustentabilidade está sendo
que está sendo contemplada nesse plano diretor? Por exemplo, vamos ter mais praça do que nós temos, que tem muito pouca praça? Vamos defender ainda um pouco do manancial que resta na cidade de São Paulo ou a gente vai construir tudo em cima? Não. O plano é importante, inclusive, que a gente até compreenda qual é essa lógica desse plano diretor. E aí existe até uma discussão grande se o plano diretor ele traça diretrizes gerais ou se ele deveria definir ponto a ponto. O que é difícil dentro de um plano. Claro. O que ele traz, essa proposta que hoje foi votada, foi a primeira votação, tem mais uma, ela congrega vários outros planos. Então a gente tem a análise dos mananciais, outro planejamento, ele traz diretrizes, pelo menos mínimas, com relação à arborização, praças e, portanto, lazer. Também se define o mínimo que esses microplanos têm que ter. Com relação ao resíduo sólido, o que a gente vai fazer com o nosso... Com o lixo. Como a gente vai tratar o nosso lixo, claro. E o nosso, que é uma produção intensa, a reciclagem, o lixo orgânico, todos esses pontos, habitação, todos esses pontos, eles são mencionados no plano diretor, eles são explicitados com diretrizes que são básicas. Então, a cada ação dessa, a gente tem que ter uma nova discussão. Entendo. Portanto, diante do quadro que a gente tem, o que a gente encontra hoje de reclame social, dessa insatisfação, é que ele tivesse alguns requisitos mínimos já decididos. Sim. Se isso não acontecer, a gente tem que usar o nosso controle, a transparência... Deixa eu perguntar o seguinte, olhando para esse plano diretor e para a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, não é isso? Tem 11 milhões de habitantes, salvo engano. Só aqui, né, na nossa capital, sem a nossa região metropolitana. Sem a região, só São Paulo. Mas o que acontece? Essa cidade vai crescer para o lado ou ela vai crescer para cima? Olha, hoje o que a gente tem, se não mudar, a gente tem um potencial construtivo de número 2. Né? Antes a cidade estava dividida em zonas e cada localidade tinha um potencial construtivo. Então, esse 2 já é muito também. Então, é evidente que a gente verticaliza. Não tem, vai ter que crescer, não vai tem, ter que subir, a gente não tem mais para onde. Espaço. Então, o que precisa fazer é reordenar o espaço para que a gente consiga. Esses usos mistos, eles reorganizam o espaço na horizontalidade e esse crescimento que vai ser verticalizado, ele também vai ter uma lógica de congraçamento. O plano diretor, estou entendendo bem, ele, como diz assim, ele é quase uma constituição da cidade, não é isso? Isso, ele traça diretrizes para essa cidade. Como é que ele vai atender aquele pessoal que nós mostramos na reportagem agora, foi na porta da Câmara Municipal, brigando lá, dizendo, querer moradia popular. Como é que vai ser? Então, veja, existe, no próprio plano, a gente tem a proposta da constituição de um fundo, existe uma cota que não tem definição de percentual. Então, a incorporadora, ela tem lá uma metragem que ela vai utilizar, e o que se pede, o pessoal que propõe a habitação, a definição, a localização de definição de moradia popular, que se fixe pelo menos um mínimo de 10%. Então, esse incorporador, ele doa um percentual daquilo que ele tem de potencial construtivo. Isso tudo, o plano dá vários instrumentos. Então, são instrumentos que... Ele tem um terreno, 10% do terreno, ele doa para quem? Necessariamente, não 10% daquele terreno, mas ali, naquele entorno, para ele... doar para essa habitação popular. E quem vai construir? A prefeitura? A prefeitura. Aí a prefeitura vai construir, né? Aí a prefeitura tem que fazer a construção. O que se pede também é a definição de percentual de ZEIs, que são aquelas zonas de interesse social. Se classifica como ZEIs, mas a gente não tem uma definição. Então, talvez nessa segunda rodada de votação, esses pontos pudessem ser ajustados, pelo menos em algumas circunstâncias, para poder a gente realmente congregar a definição aí de uma cidade que seja para todos. Né? Que essa é a ideia do plano diretor. Sem dúvida. Lília, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho aqui no portal. Só um instantinho, por favor.